ó Cristo antigo, pregado nessa cruz eternamente. Liberta a tua mão omnipotente, desprega esses teus pés e vem comigo. Não sabes que sem ti nada consigo, nem vês que fazes falta a tanta gente. Oh, vem de novo como antigamente, viver conosco e nós viver contigo. Não vais, não queres ouvir a humilde prece do mundo que sem ti desaparece, vencido pela morte e pela dor. Não vais, não pode a cruz ficar sozinha, pois bem, permite então que seja minha. Eu fico nela e deixo-te o Senhor. Não vais, não pode a cruz ficar sozinha, pois bem, permite então que seja minha. Eu fico nela e deixo-te o Senhor. Eu fico nela e deixo-te o Senhor. Não vais, não pode a cruz ficar sozinha, pois bem, permite então que seja minha. Eu fico nela e deixo-te o Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Muito boa tarde a todos, queridos irmãos, reunidos para louvarmos o Senhor em Eucaristia neste 11º domingo do tempo comum. Temos hoje presentes na nossa Eucaristia as intenções de alguns padrinhos de Santo António que estão connosco aqui presentes. A Ordem Franciscana Secular de Santo António, Bruce e Teresa Tufol, Ida Nogueira Costa e sua família, Adília Ribeiro Almeida, Isabel Tavares, Patrícia Cardoso, Mário Rui Pedroso, Ana Chega, Georgina Pacheco e sua família, Adriana Lúcia Beatriz Pacheco e suas famílias. Rezamos por eles e agradecemos desde já toda a ajuda que dão a Santo António, sobretudo no serviço com os mais pobres. E hoje temos algumas intenções para apresentar ao altar. Pedem-nos para que rezemos pelas intenções da Ordem Franciscana Secular, pelas almas de Luís Ferreira e Júlia Soares, de Filomena Santos e Palmira Gomes, de Ana Rita de Rosário. E rezamos também pelo nosso irmão e nosso confrade, Padre Frei Rafael Rodrigues, que o Senhor ontem chamou para si. Com estas intenções no íntimo do nosso coração, para mais e melhor louvarmos a Deus, reconheçamos que somos pecadores. E confessemos o nosso pecado. Confesso a Deus e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos santos e santos e a vós, irmãos, rogai por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe o nosso pecado e nos conduza à vida eterna. Amém. Aprender a ser santo,
ajuda. Quero ser alegre e ser humilde. Sei que com fé a vida muda. Perdoa-me, ensina-me, Senhor, a ser melhor, a amar-te mais. Perdoa-me, ensina-me, Senhor, a ser melhor, a amar-te mais. Venho com as minhas mãos vazias. Venho como um cego atrás da luz. Venho como criança perdida. Venho aprender a amar Jesus. Perdoa-me, ensina-me, Senhor, a ser melhor, a amar-te mais. Perdoa-me, ensina-me, Senhor, a ser melhor, a amar-te mais. Pelo Senhor, fazemos glória ao nosso Deus. Glória a Deus nas alturas e paz na terra por onde nos forem amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós, Jesus Santo, só vós, o Senhor, só vós, o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, fonte de todo o bem, ensinai-nos com a vossa inspiração a pensar o que é reto e ajudai-nos com a vossa providência a pô-lo em prática. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Leitura do livro do profeta Oséias. Procuremos conhecer o Senhor. A sua vinda é certa como a aurora. Virá a nós como aguaceiro de outono, como a chuva da primavera sobre a face da terra. Que farei por ti, Efraim? Que farei por ti, Judá? Diz o Senhor. O vosso amor é como o nevoeiro da manhã, como o orvalho da madrugada que logo se evapora. Por isso vos castiguei por meio dos profetas e vos matei com palavras da minha boca. E o meu direito resplandece como a luz. Porque eu quero a misericórdia e não os sacrifícios, o conhecimento de Deus, mais que os holocaustos. Palavra do Senhor.
Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, contra toda a esperança, Abraão acreditou que havia de tornar-se pai de muitas nações, como tinha sido anunciado. Assim será a tua descendência. Sem vacilar na fé, não tomou em consideração nem a falta do vigor do seu corpo, pois tinha quase 100 anos, nem a falta de vitalidade do seio materno de Sara. Perante a promessa de Deus, não se deixou abalar pela desconfiança, antes se fortaleceu na fé, dando glória a Deus, plenamente convencido de que Deus era capaz de cumprir o que tinha prometido.
Por este motivo é que isto lhe foi atribuído à conta de justiça. Não é só por causa dele que está escrito, isto foi-lhe atribuído, mas também por causa de nós, que acreditamos naquele que ressuscitou dos mortos, Jesus, nosso Senhor, que foi entregue à morte por causa das nossas faltas e ressuscitou para nossa justificação. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, ia Jesus a passar, quando viu um homem chamado Mateus, sentado no posto de cobrança dos impostos, e disse-lhe: "Segue-me." Ele levantou-se e seguiu Jesus. Um dia em que Jesus estava à mesa em casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram sentar-se com ele e os seus discípulos. Vendo isto, os fariseus diziam aos discípulos: "Por que motivo é que o vosso mestre come com os publicanos e os pecadores?" Jesus ouviu-os e respondeu: "Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Ide aprender o que significa: prefiro a misericórdia ao sacrifício. Porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores." Palavra da salvação. Na primeira leitura, tirada da profecia de Oséias, ouvimos Oséias a transmitir ao povo a mensagem de Deus, ele como porta-voz da denúncia de Deus. Quero misericórdia e não sacrifícios, o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Isto não é uma condenação de holocaustos e dos sacrifícios, mas sim da maneira como eram realizados. A condenação da religião exterior e vazia. Por isso Deus exige o amor a Ele e ao próximo. É como quem diz: celebramos a Eucaristia, vamos à missa celebrar e participar. Depois da missa devemos vivê-la. Não tendo a misericórdia, não tendo o amor, vivemos um rito vazio e desencarnado. Nosso Senhor não quer que sacrifiquemos por mero sacrifício, mas que aquilo que realizamos em atos sejam acompanhados ou acompanhadas com a misericórdia, com o amor. E eu acrescento aqui, com a paciência. É o tripé ou o rap que vocês já ouviram ou alguns já ouviram. Amor, perdão e paciência. Deus não quer, porque não lhe agrada, ir celebrar, depois não viver. Ir celebrar com o coração vazio
e a mente oca, pensando em outras coisas, porque quando estamos com Deus, devemos estar pronto com Ele. Se Ele descer agora e vier buscar-nos para o fim dos tempos, e nós estamos a viajar, como é que havemos de ir com Ele? Dificilmente podemos ir. Por isso, Ele pede a nossa atenção, estando com Ele, e tão somente com Ele. De forma reta, como o salmista nos diz e cantamos: a quem segue o caminho reto, darei a salvação de Deus. Nós podemos viver tortos por causa do nosso pecado, mas nosso Senhor pede-nos a retidão nos nossos atos, nas nossas ações, que sejam retas. Pode ser um falhanço hoje, mas não podemos ficar prostrados na nossa falhança, ou nas nossas falhas. É o que vemos, ou podemos tirar conclusão na vocação de Mateus. Deus é quem julga, diz-nos o salmista. O povo faz sacrifícios vazios. O salmista chama a atenção, ele também com a voz de Deus. Porque Deus chama-lhes a atenção que devem tomar consciência de que Deus é Deus e que deve ser glorificado, honrado e louvado a sério. É como também quem diz: mudemos a visão e a imagem que nós temos de Deus. Não é Deus à minha maneira quando me apetece. Quando estou cansado do trabalho, não rezo nem vou à missa porque estou cansado. Agora pode-se perguntar, por que não vai para descansar em Deus? Se Ele mesmo diz: vinde a mim, vós que andais cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Na sexta-feira é onde ouvir esta passagem do Evangelho, Sagrado Coração de Jesus. Mateus 11, 25, 30. É importante que saibamos relacionar as coisas, porque Deus não deixa as pontas à solta. Nós é que andamos muitas vezes à solta e precisamos ser amarrados e apegados à palavra para não andarmos à solta, para andarmos reto na linha dele. O verdadeiro sacrifício é quando o crente fiel à aliança trata todos com bondade. Aí está. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, diz-nos Jesus. Porque Deus liberta e salva aquele que crê firmemente nele e vive de acordo com a sua lei. Cumprimos a lei humana e a lei divina. Onde é que fica no nosso coração? Haverá algum espaço no nosso coração, na nossa vida, no nosso viver, para que a lei de Deus possa ter lugar, possa encaixar? As nossas decisões, com certeza que serão mais válidas e terão muito mais espaços para serem realizadas os nossos objetivos e sonhos quando a própria palavra e a lei de Deus estiver no nosso coração, estiver nas nossas decisões. Paulo chama-nos a atenção na carta aos Romanos, dando-nos exemplo com Abraão, que não fez resistência. Ele diz: contra toda a esperança, Abraão acreditou. Por isso ele é o pai das nações, é o nosso pai na fé. E ele toma este exemplo de Abraão, que acreditou e caminhou com vontade, como era a vontade de Deus, que o torna justo. Não seremos justos sem a presença de Deus na nossa vida, sem o eco de Deus no nosso coração. Sem Deus, nós não somos nada. Se alguém pensa, é melhor dispensar, porque vai perder. Paulo, ao pegar neste exemplo, mostra-nos que Abraão é uma figura típica de quem tem fé enraizada em Deus, que a decisão dele foi incondicional. Por quê? Porque ele não perguntou, não questionou, não reivindicou nada. Hoje nos é pedido alguma coisa, reivindicamos logo. Eu dou exemplo. Reivindicamos muita coisa e esquecemos aquilo que é o nosso dever. Mais concretamente, um exemplo dos trabalhadores. Lutam pelos direitos. Agora a pergunta que fica é esta: onde é que está a luta pelo dever?
cumpra com o seu dever, que o seu direito será reconhecido, que é trabalhar, fazer com que haja ganho para que possas ganhar. Não é alguém que vai fazê-lo o favor, é o que trabalhas pelo dever que lhe dá ganho. Nós precisamos de ter exemplos que nos sacodem o coração e a mente para não irmos atrás de tantas coisas que nos aparecem que são vazios de conteúdos só porque alguém acha que. Perante Deus não é desta forma, porque Deus não é do achar, Deus é do acreditar. Paulo toma ainda, com este exemplo, Paulo mostra-nos que somos chamados a fazer como Abraão. Dar a própria resposta, aderir a Deus e a Jesus sem exigir provas, sem procurar garantias e gratificações. Hoje queremos ser muitas vezes elogiados por fazer pouca coisa. Por fazer o nosso dever, achamos ou pensamos que temos o direito de serem reconhecidos e colocados lá em cima. Vocação de Mateus no Evangelho. Podemos dividi-lo em duas partes. A primeira parte, a vocação. A segunda parte, a discussão suscitada pelo comportamento de Jesus, que andava na companhia dos pecadores e publicanos. Primeira parte. Mateus estava sentado na mesa dos impostos, na cobrança. Era publicano, pecador público e detestado por todos. Trabalhava pelo Império Romano. E os judeus detestavam, porque sentiam defraudados por estes que eram tidos como pecadores públicos. A obediência à palavra de Jesus por parte de Mateus, que Jesus o manda segui-lo, ele vai de imediato. Quantas respostas nós damos a Deus? Quantas desculpas damos a Deus quando nos chamam? Os vossos netos e filhos, ou bisnetos, quantas desculpas dão para não ir à missa? Quantas desculpas nós damos para não ir celebrar a missa? Devíamos aprender com esta passagem. Segue-me. Não pediu nenhuma satisfação. Levantou e seguiu. Saiu do seu banco do pecado. Foi transformado pela voz e pelo olhar tão contagiante de Jesus. É isso que nós precisamos. Deixar que Deus nos contemple para que possamos seguir o seu caminho. Ele vai de imediato. A resposta de Mateus é generosa, com total liberdade e a obediência da fé. Obedeceu a Jesus e seguiu. Abraão obedeceu a Deus, seguiu o seu caminho. A vocação de Mateus revela que Deus chama os pecadores, não os que se julgam perfeitos. Pois Jesus não esperou que Mateus se purificasse primeiro. Ele foi buscá-lo no meio do seu pecado, no meio da sua vida ou vidinha de pecado. Porque a misericórdia de Deus precede sempre a nossa conversão. Ele vem ao nosso encontro onde estivermos. Deus procura-nos. Quem anda a fugir de Deus é melhor começar a não fugir, porque é apanhado mesmo na esquina. Infelizmente, muitos andamos possivelmente na esquina. Se calhar, eu sou um deles. A segunda parte. A discussão suscitada pelo comportamento de Jesus e os seus discípulos, porque andavam na companhia e estavam à mesa com os publicanos, que eram tidos como pecadores públicos. Os fariseus ficaram escandalizados ao verem Jesus sentado à mesa com os pecadores. Para eles, estas companhias eram perigosas. Por isso, não tiveram a coragem de questionar Jesus, porque sabiam que iam ser silenciados. Foram provocar os apóstolos, os discípulos, perguntando: por que o vosso mestre come com os pecadores e publicanos? Já tinha dito no momento anterior, é o que muitas vezes acontece conosco. Pela inveja, pela fofoca de ir e trazer, tomar e levar, de muitas que eu chamo de comadres e fiscais de sacristia,
que o que fazem? Toma e leva. O que começa a fazer? Porque não consegue atingir a idoneidade da pessoa, aproxima daqueles que estão perto, lança um veneno para fazer todos contra aquela pessoa. Isto é crime público, é crime como um cristão não deve ter esta atitude. Eu não tenho capacidade, não tenho que chatear, atazanar a vida do outro. É ter a humildade, fulano, tiveste sucesso, sabes? Olha, podes ensinar-me? Dá-me algumas dicas para atingir, sem ter que mandá-la ao chão. Mas quem é de Deus nunca cai. Se cair, cairá nas mãos de Deus. Para eles, estas companhias, como vos disse, eram perigosas. Jesus, ao ouvir, responde: não são os sãos ou os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. E de aprender o que significa. Prefiro a misericórdia ao sacrifício. Ele não vem para aqueles que se julgam justos. Os fariseus e companhia limitada, de nada valia a palavra de Jesus porque eles não acreditavam. Punham a lei à frente, mas não faziam o que eram os seus deveres. Lutavam pelos direitos, porque defendiam a lei, mas o dever eles não cumpriam, que era viver a lei e não submeter os outros ao castigo da lei. Quiçá que isto não aconteça conosco hoje. Escute hoje o chamamento de Cristo na tua vida. Não importa o seu passado, nem a sua situação atual. Jesus continua a dizer: segue-me. A nossa missão é levantar, não pôr questões. É confiar na misericórdia de Deus, levantar e pôr-se a caminho para trabalhar. A messe do Senhor é grande, mas precisa de trabalhadores. Muitas vezes podemos dizer: há muitos padres. Pois parece que são muitos. Parece, mas não é. Há muita falta. Há muita falta. Mateus responde de forma imediata. E a nossa resposta? Quanto tempo leva a nossa resposta a Deus? Para o matrimónio, para o sacerdócio, para a vida simples, consagrada, leigo ou não? Como é a nossa resposta? É como uma tartaruga ou como um TGV? Ou um avião a jato? Ou nenhuma coisa nem outra? Se a calhar muitas vezes andamos entre março e abril. Não sabemos que responder. Mas Nosso Senhor dá-nos sempre possibilidades de responder. Frei António tanto respondeu que mostrou que o desígnio de Deus é tão forte que até os peixes saíram dos rios e dos mares para escutar a palavra. E hoje o que é que nós fazemos com a palavra de Deus? Temos-la em casa, mas se calhar para muitos ou para alguns é alimento para o capeta, porque está na gaveta, infelizmente. Nas suas andanças, Frei António, como missionário, chegou a Rimini, cidade onde os cátaros tinham feito muito sucesso e exerciam grande influência nas pessoas que andavam atrás da heresia. Ele, como sempre, foi à praça da catedral pregar o Evangelho, sem medo e com muita coragem. Como haviam pouquíssimas pessoas, ele combinou que se encontrariam no dia seguinte. Ele passou a noite em oração. Como combinado, à mesma hora, no mesmo lugar, no dia seguinte, aparece Frei António e apareceram as mesmas pessoas. E os próprios hereges resolveram ir lá para provocar, como aqueles que provocam Jesus Cristo. Frei António comenta a Bíblia: quanto mais falava, menos acreditavam em suas palavras. Por fim, não quiseram mais ouvi-lo. Foram-se embora. Quantas vezes nós temos esta atitude? Vamos aos estádios, vamos aos estádios para ver o futebol, tudo bem. Vamos aos espetáculos, tudo bem. Ouvimos com tanta atenção que no dia seguinte reproduzimos quase tudo. Mas vamos à missa em 5 minutos, já não temos nada.
Quem é que estava na missa? É o meu corpo ou a minha pessoa que estava ali para celebrar? Que não sejamos como estes que não deram ouvidos à palavra do Senhor. Frei Antônio rezou. Certo dia, na sua caminhada à beira do mar Adriático, na foz do rio Marétia, para um espanto de alguns a que o acompanhava, ele parou, ergueu as mãos e gritou olhando para as águas. E disse: ouçam a palavra de Deus, vós peixes do mar e do rio, pois os infiéis não querem ouvi-lo. Não querem ouvi-la. Que não sejamos infiéis, que escutemos com atenção a palavra do Senhor. No mesmo instante, uma grande quantidade de peixes aproximaram-se da praia, colocando a cabeça para fora, a fim de ouvir o frei a falar. Todos estavam atentos, os menores mais à frente e os maiores nas águas mais profundas. Depois de falar durante algum tempo, Frei Antônio ainda gritou em louvor: bendito seja Deus, o Eterno, porque mais o honram os peixes aquáticos do que os homens heréticos. E melhor escutam suas palavras os animais do que os homens infiéis. Isto é forte, hein? Que sirva-nos de lição para deixarmos o nosso comodismo, as nossas desculpas durante a semana para vir celebrar a Eucaristia, louvando e agradecendo a Deus, glorificando e pedindo a Deus, nosso Senhor. Frei Antônio, quanto mais falava, mais os peixes vinham, e por fim o povo também começou a fluir, incluindo os hereges que caíram a seus pés, e a força do Espírito Santo, e pediram-lhe para que continuasse a falar. Pregou, então, sobre a fé católica, fazendo os cátaros voltarem à verdadeira fé católica. Conseguiu converter. Por isso, hoje, para repetir, é um dos textos pelo qual ele foi apelidado de martelo dos hereges. Hoje precisamos deste martelo e deste Frei Antônio também. Precisamos na nossa vida, sim. Ele despediu os peixes com a bênção de Deus e todos partiram felizes, o povo e o peixe. Hoje saímos da Eucaristia felizes? Se até ontem não saíram, hoje façam um favor, a partir deste momento, abrir o coração à felicidade. Porque Deus há de mandar um toque no vosso coração para que possam sair felizes. Que saiam felizes. E sejam, não é estar feliz, é ser feliz, que é diferente. Frei Antônio, ou Santo Antônio, nos ensina que evangelizar é anunciar e compartilhar esta alegria de ser cristão. Nós somos alegres porque somos cristãos. Não podemos esconder isso. A alegria não é para se esconder, é para deixar às claras e contagiar os outros. Com uma fé ardente, que realiza coisas maravilhosas. Qualquer um de nós que estamos aqui, podemos realizar coisas maravilhosas. Basta crer e depositar toda a confiança e de coração aberto em Deus. O compromisso que podemos fazer. Eu diria, ao menos uma vez por semana, leia um evangelho antes de vir celebrar a missa de domingo. Ler a palavra com amor e escutar com o coração. Repito, ler a palavra com amor e escutar o coração. Se gastavam 1 hora para ver CMTV, que eu diria canal da morte, leiam a palavra que é a fonte da vida, que dá a vida. Em vez de passar tanto tempo nos jornais, dediquem metade daquele tempo lendo a Sagrada Escritura. Se não sabem, perguntem. Se não responderem, Nosso Senhor encarregue de trabalhar convosco. É só abrir o coração. Santo Antônio de Lisboa. Santo Antônio de Lisboa. Santo Antônio de Lisboa. Juntos rezemos o credo da nossa fé.
Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio no Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai dos séculos, Deus de Deus, todo Deus verdadeiro, gerado e criado, consubstancial, por Ele todas as coisas foram e por nós a salvação dos céus e dos céus, e acabou com o Espírito Santo, no seio da vida e da homem. Também nós crucificados sob o Pôncio Pilatos, padeceu e foi ressuscitado, ressuscitou ao terceiro dia conforme os Escrituras, e subiu ao céu, onde está sentado à direita do Pai, de novo para julgar os vivos e o seu reino para a creio no Espírito Santo, Senhor da verdade, e procede do Pai e com o Pai e Ele falou com os teus profetas, creio na Igreja, na Santa e na dos povos, profetas que falaram e são julgados, espero e a vida do mundo. Irmãos e irmãs em Cristo, nós somos pecadores, imploremos a misericórdia de Deus Pai, e roguemos que atenda às nossas súplicas, dizendo com fé e humildade: tende compaixão de nós, Senhor. Tende compaixão de nós, Senhor. Para que o Papa Leão XIV, os bispos e os presbíteros a ele unidos, se fortaleçam na fé, deem glória a Deus e creiam no poder de Cristo ressuscitado, oremos. Tende compaixão de nós, Senhor. Para que os homens procurem conhecer o Senhor, cooperem entre si com lealdade e reconheçam a sua parte no pecado do mundo, oremos. Tende compaixão de nós, Senhor. Para que cesse o desprezo pelos imigrantes, a perseguição aos refugiados e estrangeiros e se respeitem as crianças sem família, oremos. Tende compaixão de nós, Senhor. Para que Deus dê coragem aos desiludidos, ensina aos homens o que é a misericórdia e os leva a respeitar as minorias, oremos. Tende compaixão de nós, Senhor. Para que não nos julguemos mais que os outros e saibamos, à maneira de Jesus Cristo, ser simples e verdadeiros para com todos, oremos. Tende compaixão de nós. Por todos os padrinhos de Santo António, sobretudo aqueles que hoje estão presentes nesta Eucaristia, que o Espírito Santo lhes dê a força para, com a mesma alegria de António, denunciarem a palavra de Deus a todos os homens. Oremos, irmãos. Tende compaixão de nós. Escutai, Senhor, a nossa oração e dá-nos a graça de ser firmes na fé, para que o testemunho da nossa vida leve outros homens e mulheres a reconhecer-vos como o único Deus verdadeiro. Por Cristo nosso Senhor, que é Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amar é perdoar, é ser humilde e verdadeiro. Amar é desculpar, é abraçar o mundo inteiro. Amar é consolar, pedir
pedir perdão ao nosso irmão. Amar é dar a vida sem medida. Amar é com Jesus levar a cruz. Amar é cantar e sorrir. Amar é dizer sim até ao fim. Sou eu, não tenho medo. Sou eu, o bom pastor. Vou revelar um segredo. Jesus é Rei, é o nosso Rei de amor. Abri as portas a Cristo, deixai-o entrar sem temor. Abri as portas a Cristo, sol de justiça, divino Redentor. Sou todo teu, sou todo teu, sou todo teu, ó Mãe. A vós recorro, meu supremo bem. Sou todo teu, sou todo teu, sou todo teu, Maria. És meu socorro, exulto de alegria. Quero te amar, mas eu só sei cantar. Ave, Ave Maria, rogai por nós. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, a nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar-vos graças sempre em toda a parte. Para manifestar o esplendor da vossa glória, viestes em auxílio da fragilidade humana, com o poder da vossa divindade. Da nossa condição mortal, tiraste o remédio para vencer a morte, e da nossa ruína abriste o caminho da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo. Por Ele, a multidão dos anjos adora a vossa majestade e exulta eternamente na vossa presença. Permiti que nos associemos às suas vozes, cantando com alegria. Santo, Santo é o Senhor, Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Santo, Santo é o Senhor, Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosanna nas alturas, o dito que vem em nome do Senhor. Hosanna nas alturas.
Santo, Santo é o Senhor, Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Santo, Santo é o Senhor, Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vindo, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças por nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa, peregrina e missionária sobre toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Leão, o nosso Bispo Rui, bispos auxiliares, ministros sagrados e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, todos os santos e santas, São Francisco, Santa Clara e Santo Antônio e gloriosos mártires, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. E unidos numa só coração, numa só alma, como irmãos, ousamos rezar como o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dá ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa infinita misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso reino, poder e glória para sempre.
Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz como é da vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor seja sempre convosco. O amor de Deus. Saudai-vos na paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, Senhor, dai-nos a paz. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, Senhor, dai-nos a paz. Comunhão do vosso corpo e sangue, Senhor Jesus Cristo, não seja para o nosso juízo e condenação, mas pela vossa infinita misericórdia nos sirvam para ser um remédio para a alma e para o corpo. Felizes somos nós, porque convidados para a ceia do Senhor. Eis Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de Entreis em namorada, mas a vossa palavra e salva. O corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Se me falta o amor, não me serve de nada. Se me falta o amor, nada sou. Se me falta o amor, não me serve de nada. Se me falta o amor, nada sou. Ainda que eu dominasse as línguas estranhas e a linguagem do céu eu pudesse expressar, eu
somente seria um sino que retine. Se me falta o amor, se me falta o amor, não me serve de nada. Se me falta o amor, nada sou. Se me falta o amor, não me serve de nada. Se me falta o amor, nada sou. Ainda que eu imolasse o meu corpo nas chamas e com fé as montanhas pudesse transpor, não teria valor nem servia de nada. Se me falta o amor, se me falta o amor, não me serve de nada. Se me falta o amor, nada sou. Se me falta o amor, não me serve de nada. Se me falta o amor, nada sou. Ainda que eu dominasse as línguas estranhas, minha fé as montanhas pudesse transpor, eu somente seria um sino que retine. Se me falta o amor, se me falta o amor, não me serve de nada. Se me falta o amor, nada sou. Se me falta o amor, não me serve de nada. Se me falta o amor, nada sou. Se me falta o amor, não me serve de nada. Se me falta o amor, nada sou. Se me falta o amor, não me serve de nada. Se me falta o amor, nada sou. Se me falta o amor, não me serve de nada. Se me falta o amor, nada sou. Se me falta o amor, não me serve de nada. Se me falta o amor, nada sou. Sabeis, Senhor, minha vileza extrema, e horror não tendes de até mim descer. Hóstia divina, aspiração suprema, vinda à minha alma que abraçar-vos quer. Hóstia divina, aspiração suprema, vinda à minha alma que abraçar-vos quer. Se eu neste abraço
oh meu Jesus, pudesse morrer de amor, morrer de puro amor. Ouvi, meu Deus, a minha ardente prece, ó vinde a mim, ó vinde a mim, Senhor. Sabeis, Senhor, minha vileza extrema, e horror não tendes de até mim descer. Hóstia divina, aspiração suprema, vinda a minha alma que abraçar-vos quer. Hóstia divina, aspiração suprema, vinda a minha alma que abraçar-vos quer. Se eu neste abraço, ó meu Jesus, pudesse morrer de amor, morrer de puro amor. Ouvi, meu Deus, a minha ardente prece, ó vinde a mim, ó vinde a mim, Senhor. Sabeis, Senhor, minha vileza extrema, e horror não tendes de até mim descer. Hóstia divina, aspiração suprema, vinda a minha alma que abraçar-vos quer. Hóstia divina, aspiração suprema, vinda a minha alma que abraçar-vos quer. Sabeis, Senhor, minha vileza extrema, e horror não tendes de até mim descer. Hóstia divina, aspiração suprema, vinda a minha alma que abraçar-vos quer. Hóstia divina, aspiração suprema, vinda a minha alma que abraçar-vos quer. Oremos. Pedimos, Senhor, que a ação santificadora deste sacramento nos liberte das más inclinações, nos conduza a uma vida santa. Por Cristo nosso Senhor, que é Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estamos a encerrar o 7º dia da trezena de Santo António e, como todos os dias, terminamos as nossas liturgias rezando o Responsa Santo António. Convido-vos a que o façam comigo. Se milagres desejais, recorrei a Santo António, vereis fugir o demónio e as tentações infernais. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão, e no auge do furacão, se é do mar embravecido.
Pela sua intercessão, foge a peste, o erro, a morte. O fraco torna-se forte e torna-se o enfermo são. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão, e no auge do furacão se do mar embravecido. Todos os males humanos se moderam, se retiram, digam-nos que o viram, digam-nos paduanos. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão, e no auge do furacão se do mar embravecido. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora. Rompe-se a dura prisão, e no auge do furacão se do mar embravecido. Rogai por nós, glorioso Santo António, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. oremos. Deus eterno e omnipotente, vós quiseste que o vosso povo encontrasse em Santo António de Lisboa um grande pregador do Evangelho e um poderoso intercessor. Concedei-nos a graça de pôr em prática os ensinamentos da vida cristã, para que mereçamos tê-lo como guia e protetor em toda a nossa vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E para a intercessão de Santo António de Lisboa, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Queridos irmãos, não queria deixar de terminar esta Eucaristia sem avisar a comunidade que na próxima terça-feira, dia 9, teremos aqui às 7 horas da tarde um concerto para o qual convidamos todos com o coro da Universidade de Aberdeen. Um grupo estrangeiro que vem até nós e quer louvar o Senhor aqui cantando no Santuário de Santo António. E cabe-nos hoje também a mim, como primeiro responsável deste santuário, fazer alguns agradecimentos. Em primeiro lugar, quero agradecer ao Museu de Santo António toda a colaboração e todo o apoio que nos tem dado nas diversas atividades que temos, conjuntas ou individuais. Quero agradecer de uma forma muito especial a todos os colaboradores da nossa Igreja de Santo António, que a mantêm limpa, asseada, arrumada, pronta sempre para servir mais e melhor. E destes todos, não querendo tirar nenhum, queria agradecer à Filipe Albuquerque pela animação que faz da liturgia. E hoje a nossa liturgia foi animada de uma forma diferente, foi animada com o canto do fado, nesta missa fadista que temos 3 vezes por ano. E agradeço de uma forma especial ao Viola, ao Marco Conceição, à guitarra portuguesa, José Manuel Duarte, e ao cantor, ao José Quaresma. Agradeço, espero que não seja a última vez, mas que esta seja uma das muitas vezes que louvamos o Senhor em Eucaristia. E a todos vós digo uma coisa: não tendes medo de anunciar a palavra de Deus como António de Lisboa, com a mesma alegria, com a mesma festa. Anunciar a palavra de Deus, como dizia o Frei Alvino, o nosso pregador, é uma festa que tem que ser por nós anunciada com alegria. Não fechemos a nossa voz só ao cântico de hoje e aos fados bonitos que ouvimos. Fiquemos com a palavra de Deus e com aquela palavra que o Senhor disse no Evangelho: segue-me. Que cada um de nós consiga seguir o Jesus como António de Lisboa e na nossa cidade, nesta cidade que amamos, sermos capazes de ser mensageiros de paz e de bem. Uma santa noite para todos vós. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Sair a Santo António do convento, a dar o seu passeio costumado e a decorar num tom rezado e lento cândido sermão sobre o pecado. Andando sempre repetia o divino sermão piedoso e brando, e nem notou que a tarde esmorecia. Vinha a noite plácida baixando, no ar o luar claríssimo nasceu, num raio dessa linda claridade. O menino Jesus baixou do céu, pôs-se a brincar com o capuz do frade. Ante uma bica d'água murmurante, juntava ao seu murmúrio dos pinhais. E os roxinóis ouviam-se distante, e o luar mais alto iluminava mais. De braço dado para a fonte vinha um par de noivos todo satisfeito. Ela trazia ao ombro a cantarinha, ele trazia o coração no peito, sem suspeitarem de que alguém os visse. Trocaram beijos ao luar tranquilo, e o
menino Jesus ouviu e disse: ó Frei António, que foi aquilo? O santo erguendo a manga de burelo para tapar o noivo e a namorada. Mentiu numa voz doce como mel, não sei o que fosse, eu cá não ouvi nada. Uma risada límpida, sonora, vibrou em notas de ouro no caminho. Ouviste, Frei António, ouviste agora? Ouvi, Senhor, ouvi, é um passarinho. Ai, tu não estás com a cabeça boa, um passarinho a cantar assim. E o pobre Santo António de Lisboa calou-se embaraçado, mas por fim, corado como as vestes dos cardeais, achou esta saída redentora. Se o menino Jesus pergunta mais, queixo-me a sua mãe Nossa Senhora, voltando-lhe a carinha contra a luz e contra aquele amor sem casamento. Então pegou-lhe ao colo e acrescentou: Jesus, são horas de abalaram para o convento. Então pegou-lhe ao colo e acrescentou: Jesus, são horas de abalaram para o convento. Jesus, são horas de abalaram para o convento.